Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Aí Jacó diz assim para ele: não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Olha para mim agora, para você entender. Quando Rúben nasceu, foi uma festa. Rúben era o primogênito, o primeiro filho de Jacó. Rúben tinha tudo para terminar bem, mas num dado momento da vida dele, ele fez uma escolha errada. Ele se deitou com uma das mulheres de Jacó, não com a mãe dele, mas com uma das mulheres de Jacó. E isso foi descoberto. E ele estragou, fazendo uma escolha errada, a própria vida dele. Jacó, antes de morrer, reuniu todos os filhos, falou: Rúben, quando você começou, quando você nasceu, estava tudo bem, mas você cometeu um erro, você fez uma coisa que não deveria ter feito, por causa da carne, por causa do prazer. Ele arrumou um problema grande para a vida dele. Entenda, desde quando nós nascemos até o momento em que vamos morrer, nós vamos fazendo escolhas. Podemos fazer escolhas certas e podemos fazer escolhas erradas. Nós vamos escolher aqui e vamos escolher também na eternidade. Desde o momento em que nós iniciamos na fé, nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos ao Senhor Jesus de fato e de verdade, nós começamos uma caminhada rumo ao céu. Nessa caminhada, Deus deixa nós escolhermos o que fazer da vida, o certo ou o errado. Ele diz assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele até dá uma dica, mas ele não força a barra, ele deixa. Ele deixa. O que ele promete na eternidade de salvação é no final da caminhada. Muitos no meio do caminho vão se perdendo e não conseguem continuar sendo o mesmo do início. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Eu queria que você parasse um pouquinho para se avaliar, para pesar a sua vida e ver se você está perdendo a sua essência, se você está se inclinando para alguma coisa que não deve. Por quê, bispo? Porque ainda que você goste de algo errado, isso não vai deixar de ser errado porque você gosta. Está dando para você entender? Tema a Deus, porque essa palavra aqui, ela vai se cumprir de duas maneiras, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Esteja claro
acerca disso. Essa palavra, ela ensina que podemos terminar no céu ou no inferno. Podemos terminar bem ou podemos terminar mal. Essa palavra que ensina, ela tem que se cumprir. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas crendo. Enquanto nós estamos pregando, tem pessoas desprezando. E sempre vai ser assim. Você que ouve a palavra de Deus, e você resiste, e você rejeita, você não vai ser o primeiro a fazer isso, nem o último. Mas todos que fizeram isso se deram mal. E quem fizer vai se dar mal. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos salvar. Ela vem para nos consertar. Ela vem para nos limpar. Ela é como a água que lava a nossa vida. Você pode ter feito muitas escolhas erradas na sua vida, mas hoje você pode consertar tudo. Hoje você pode apagar tudo. Hoje você pode zerar tudo diante de Deus, se você for sincero com Ele. Se você não for sincero com Ele, esqueça. Não vai ter salvação. Não vai terminar bem. No finalzinho da vida de Jacó, ele chamou os filhos para prestar conta. E no final da nossa vida aqui, Deus também vai nos chamar para prestar conta. Vai ter prestação de conta. Imagine Rubem na frente dos irmãos, ouvindo assim: ó Rubem, você começou bem. Você, quando nasceu, foi uma festa. Mas você se perdeu no meio do caminho. Que triste para ele. Que vergonha para ele. Imagine Deus chegando e falando: você começou bem. Quando você se arrependeu, houve festa no céu. Quando você começou, você tinha pureza. Quando você começou, você estava focado na sua vida espiritual. Mas no meio do caminho você se perdeu. Você se contaminou. Você ouviu o que não deveria ouvir. Você fez o que não deveria fazer. Você foi por um caminho que não era para você trilhar. Infelizmente, muitos vão ouvir isso. Muitos vão ouvir isso. E Deus permite, porque Ele é justo. Ele fala. Feliz de quem dá ouvidos a Ele. Ele fala. Nós temos que ser como aquela água quentinha, esperando o chá. Quem gosta de chá aqui? Já viu como é que é a água quentinha? Você coloca o chazinho, né? Ela absorve o gosto, o cheiro, absorve tudo. Aí você toma aquele chazinho gostoso. Você tem que vir para a igreja para ouvir a voz de Deus e se avaliar. Porque ainda dá tempo de você consertar a sua vida com Deus. E Ele não quer muito. O que Ele pede não é muito. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias 3,13, vamos ver o que Deus pede. Vamos ver. Vamos ver se é muito o que Deus pede. Posso ler? Jeremias 3, versículo 13. Diz assim: somente reconhece o quê? A tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E o que? Estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Olha o início do versículo. Somente reconhece a tua iniquidade. Olha para mim, por favor. Escute isso. Preste atenção no que eu vou te falar agora. No inferno não vai ter ninguém inocente. No inferno vão ter pessoas que tiveram a oportunidade de salvação e rejeitou, mas não vai ter um inocente no inferno, porque Deus é justo. Ele dá chances.
Ele faz de alguma maneira a oportunidade de chegar no ser humano, nem que seja nos últimos minutos da vida da pessoa. Ele é justo. As pessoas, quando estão enfrentando momentos difíceis nesse mundo, quando elas estão cheias de problemas, sofrendo, você sabe qual é a palavra que elas usam? Minha vida está um inferno. Não é assim que elas falam? O que elas querem dizer com isso? Estou sem paz, coisa está mal. Quer dizer, elas sabem que inferno está ligado a tormento. Quando as pessoas estão bem dentro de casa, elas falam assim: a minha casa está um pedacinho do céu. Elas sabem. Não vai ter uma pessoa inocente no inferno. E antes de serem lançadas no inferno, Deus vai mostrar no julgamento a oportunidade que todos tiveram de salvação. Ele é justo. Ele quer que a pessoa saiba, porque ela vai sofrer eternamente. Quando aquele homem rico foi para o inferno, ele falou uma coisa tão forte. No versículo 28, capítulo 16, 28 de Lucas, ele diz assim, coloca na tela, leia comigo na tela. O que é que ele diz aí? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para onde? Para este lugar de quê? De tormento. Olha para mim, por favor. Às vezes a pessoa, ela diz assim: eu queria ter um pouquinho de paz, só um pouquinho. Deus não tem um pouquinho de paz para te dar, não. Deus tem toda a paz do mundo para te dar. Não vou dizer nem toda a paz do mundo. Ele tem Jesus, que é o príncipe da paz. Ele tem toda a paz para você, porque o mundo não tem paz. O mundo não tem paz. O ímpio não tem paz. Por que não tem paz? Porque o pecado tira a paz. Eu duvido que uma pessoa que está fazendo coisas erradas, ela tem paz. Ela fica com medo de descobrirem. Eu duvido que o marido que trai a esposa, ele tem paz. Duvido. Eu duvido que uma pessoa que está roubando, ela tem paz. Eu duvido uma pessoa que está dando um golpe nos outros, se ela tem paz. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter bens, mas paz não. Porque a paz é Jesus, Ele é o príncipe da paz. E aonde tem pecado não tem paz. Aonde tem pecado tem tormentos. O ímpio não tem paz. Tem paz se se reconciliar com Deus, tereis paz. Fora isso não tem paz. Mas o problema maior não é viver aqui nesse mundo sem paz, é não ter paz eternamente. Porque se não tem paz no inferno e é só tormento, o céu é cheio de paz. Olha esse versículo em Lucas também 19, coloca aí, por favor. Olha que versículo forte, 38. Dizendo: bendito o rei que vem em nome de quem? Do Senhor. O que é que diz aí? Paz no céu e o que? Glória nas alturas. Paz no céu. Quando a pessoa está bem com Deus, ela sabe. Quando a pessoa está mal com Deus, ela também sabe. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram assim: bispo, quando eu estava desviada, eu não podia nem morrer. Você sabe que tem gente que está nessa situação? Ela está tão mal espiritualmente que ela sabe que não pode morrer desse jeito. Mas o problema é que a morte uma hora chega. Tomara que ela chegue até Jesus antes, mas não adianta, porque uma hora ela chega. Quem nasceu vai morrer. Talvez você pense assim: pô, bispo, o senhor deveria pegar mais leve. Mas será que Deus me levantou para eu ter a sua simpatia ou para eu ganhar a sua alma? Quando eu falo em relação de prosperidade, é um tipo de fé. Você vai prosperar, Deus vai abrir as portas, é uma fé. Quando eu falo seja curado em nome de Jesus, seja abençoado, é um tipo de fé. Mas quando eu falo de salvação, é outro tipo de fé.
É uma fé que exige mais de você, é uma fé que exige entrega, é uma fé que exige arrependimento, é uma fé que exige abandonar a vida errada. Do contrário, sua alma vai queimar no inferno. E ninguém vai poder fazer nada por você, porque você não quer fazer algo por você mesmo. É palavra de Deus. Ela vai se cumprir de uma maneira positiva ou negativa na sua vida. Ninguém vai impedir isso. Ela é uma faca, ela corta dos dois lados. Ela é uma espada afiada dos dois lados. Tem gente ouvindo a palavra sendo salva, tem gente ouvindo a palavra sendo condenada. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É assim. É simples assim. Mas oportunidade nós estamos tendo de fazer a coisa certa. Todos aqui, sem exceção, todos. Não sei o que você fez ou deixou de fazer, também não me interessa. Todos podem encontrar em Deus o perdão, a paz. Quando a pessoa quer de fato a salvação, ela faz a parte dela. Teve um homem de Deus que disse esses dias que quando ele era membro da igreja, ele começou a namorar com uma membro da igreja. E ele foi na casa dela, pegar ela para que eles fossem dar uma volta. E na hora que ele chegou lá, o pai e a mãe não estavam. E ela estava vestida daquele jeito. Ela abriu a porta e falou assim, ó, pode entrar. Ele disse que saiu correndo. De repente, se fosse outro homem, fazia o quê? Entrava e caía. E ele disse que saiu correndo, mas deu uma paz tão grande para ele. Diz que na hora o coração acelerou e ele saiu correndo. Terminou o namoro, tempo passou, ele começou a servir a Deus, casou com uma outra pessoa de Deus, e hoje tem a família dele, é fiel à esposa, a esposa é fiel a ele, e essa pessoa se desviou. O que isso quer dizer? Enquanto tem uns caindo, tem outros resistindo. Enquanto tem uns dizendo sim para o diabo, tem outros dizendo não. E quem escolhe é você. Não adianta culpar ninguém na vida espiritual, isso não cola com Deus, porque na vida espiritual é individual. Ah, a culpa foi dele, não, a culpa foi dela. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você quer a salvação, se abre mão do que tiver que abrir. Você quer sua alma salva, você quer ir para o céu. Você quer a vida eterna. Você quer a paz eterna. E isso tem um preço, renúncia. Essa fé de salvação, de entrega, de arrependimento, nem todos manifestam. Tem homem, se estivesse no lugar dele, mas entraria correndo. Sabe por quê? Porque ainda ama o que Deus odeia. Você já odeia o que Deus odeia? A Bíblia diz que Deus odeia a prática do roubo, mas tem gente que toca no que é dos outros. A Bíblia diz que Deus odeia pés que se apressam para o mal. Tem gente fugindo do mal, tem gente se apressando para fazer besteira. Deus odeia a mentira. Você já odeia o que Deus odeia? Ou você ainda gosta do que Deus odeia? Eu não sei. Quando eu peço para você olhar para dentro de você, é justamente por isso. Porque você pode se avaliar. Você sabe como você está. Todo mundo aqui pode olhar para você e achar que você está salvo, mas você sabe que você está perdido. Todo mundo pode achar que você está bem, e só você sabe se você está bem ou não.
Como muita gente pode olhar para você com maus olhos e você pode estar bem. É você que sabe. E você pode se ajudar sendo humilde. Sendo humilde. Não tem lugar no céu para orgulhosos. Não tem. Tem uma matéria no jornal Folha Universal dessa semana que o bispo Renato fala assim: o orgulho afundou até o Titanic. O orgulho já derrubou muita gente. Não seja orgulhoso. A única coisa que Deus pede é o seguinte: reconheça seus pecados. Errei, falhei. Não pense que está tudo perdido porque você errou, porque você falhou. Todos nós erramos, todos nós falhamos. O que não pode é continuar insistindo no erro. Pecado para quem é de Deus, eu também erro, eu também falho. Mas pecado na vida de quem é de Deus é um acidente, não é um estilo de vida. Se você vive na prática do pecado, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu não consegue. Ela não consegue mais fazer o que ela fazia, viver onde ela vivia, se misturar com o que ela se misturava. Ela não consegue. A natureza divina não deixa, ela não consegue. Ela pode até errar, mas logo ela se sente mal. Logo ela fica triste. Logo ela fica como um peixe fora d'água. Até o momento dela falar: Deus me perdoe, não devia ter feito isso, tenha misericórdia de mim. Não importa quem viu, quem deixou de ver, não importa. Agora, quando a pessoa não nasceu de novo, importa. Se o marido viu, se o marido não viu, se a esposa viu, se a esposa não viu, isso importa. Da pessoa não tem o Espírito Santo, ela ainda fica olhando para um lado e para o outro, para ver se tem alguém olhando. Mas quando a pessoa é de Deus, ela sabe que tem um olhando para ela o tempo todo, 24 horas por dia, dentro do banheiro, do quarto, na internet. Ela sabe que Deus olha, que Deus vê. E ela não quer entristecer esse Deus, ela quer a salvação dela. Honestamente, responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você está bem com Deus mesmo? Ou você está se inclinando para onde não deve? Será que você está como Rúben, que começou bem, mas está indo para o caminho errado? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo chama a nossa atenção. O Espírito Santo dá chances. Ele fala. Ele tenta fazer você enxergar para você não se perder. Ou você acha que o Espírito Santo quer que alguém vá para o inferno? Ele está nesse mundo podre só para convencer o pecador do seu pecado? Só para sustentar a igreja dele? A igreja está se despedindo da terra. A oportunidade está acabando. Nós estamos pregando. Toda oportunidade que nós temos, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Sabe onde é que nós vamos entrar agora? Mais uns dias. Nós pegamos agora mais uma emissora de televisão. A partir da semana que vem vocês já vão ver. A madrugada toda. Madrugada, bispo. É onde as pessoas mais se prostituem, mais usam drogas, mais pensam em suicídio. E é quando mais nós trabalhamos. Vamos pegar mais uma madrugada. Tem mais uma emissora que parou em nossas mãos. Já vai começar a semana que vem. Qual é, bispo? Espera, deixe ser curioso. Nós não medimos esforços, não. Sabe por quê? São almas. Almas. Você tem uma alma. Ame a palavra de Deus, ame. O salmista diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardou aonde? Coração. Tem gente que escolhe guardar mágoa, tem gente que escolhe mentir, tem gente que escolhe tudo errado, tem gente que só faz besteira, tem gente que cada dia que passa a vida dela piora, porque ela só faz besteira, ela não pensa antes de agir. Mas tem gente que cada dia que passa a vida dela fica melhor, porque quanto mais o tempo passa, mais ela se aproxima de Deus,
mas ela amadurece, mas ela leva a vida dela com Deus a sério. Mas tem gente que não. O que nós podemos fazer? Me diga que eu faço. O que a gente pode fazer para te ajudar? O que estiver no nosso alcance, nós vamos fazer. O problema não é quando começa, o problema é na caminhada. Vamos dizer que o céu é naquele candelabro ali. Você se entregou a Jesus aqui, O problema é até chegar lá. Essa caminhada aqui, ela é longa, ela é difícil. Você tem que ser firme. Firme para quê, bispo? Firme para se afastar de quem quer te afastar de Deus. Firme para não ouvir certas pessoas que só falam coisas venenosas. Firmes para tapar seus ouvidos, porque seus ouvidos, nossos ouvidos não são latrinas, não. Nossos ouvidos têm que ouvir a voz de Deus, não a do diabo. Firme para não perder a essência, para no meio do caminho não aceitar as propostas do diabo. Jesus disse assim para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu pergunto para você, o ser humano valoriza mais o pão ou a palavra? Infelizmente valoriza mais o pão. Mais o pão. Mas feliz de você que está guardando a palavra de Deus e está dizendo não para o diabo. Investe em você, persegue em você. E vou dizer mais: ser cristão é uma guerra. E ser cristão da Igreja Universal é 7 vezes pior. Pior não, mais difícil. Porque toda hora tem gente querendo, de qualquer jeito, tirar você desse caminho. A vitória está lá. Vamos continuar o quê? Caminhando. Mas quando chegar aqui, quando chegarmos aqui, vai ser para vivermos em paz eternamente. Enquanto não chegamos, nós temos paz, temos Jesus lá de dentro, mas temos lutas do lado de fora. Tem guerras, mas não pode ter uma guerra, uma luta, uma pessoa que nos afaste de Deus. Não pode ter um prazer nesse mundo que faça nós trocarmos Deus por esse prazer. Que troca errada Judas fez, hein? Começou tocando na sacola, depois recebeu uma proposta de 30 moedas e trocou Jesus. Comprou até um campo, mas esse campo lá em Israel, quando você vai lá, não nasce nada, é amaldiçoado. E ele tirou a própria vida. Que troca errada. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você. Você está trocando Jesus por alguma coisa? Você está trocando Jesus por alguém? Você lembra daquela obreira que eu falei para vocês? Que há muitos anos atrás, há uns 35 anos atrás, ela era firme na igreja, direitinho, servindo a Deus, ganhando almas, mas a vida sentimental não tinha definido ainda. E ela começou a ficar ansiosa, porque tem áreas que o diabo coloca mais força para que essa área venha atrapalhar sua comunhão com Deus. E se você não aprender a confiar em Deus a ponto de deixar essa área na mão de Deus e não deixar a ansiedade tomar conta, essa área te enfraquece. E foi enfraquecendo ela. E o diabo começou a soprar na mente dela: não tem homem para você dentro da igreja. Olha para a igreja, não tem ninguém aqui que combine com você. E ela resistindo, lutando contra isso. E um dia, vindo para a igreja, ela estava a caminho da igreja, ela ouviu assim, E ela falou: está amarrado. E passou direto. No outro dia que ela passou para vir para a igreja, ela ia todo dia na igreja, ela servia a Deus todo dia. Sabe aquela obreira ativa? No outro dia, quando ela passou, ela está amarrado. Passou. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Passou uma semana, passou 2 semanas. Foi passando um tempo. Aí teve um dia que ela passou e ele não chamou a atenção dela.
Ela passou, ela ficou assim. Será que ele não está aí? Começou a... No outro dia que ela passou, ele de novo. Ela passando e ele... Aí ela só deu uma olhadinha assim. Está amarrado. Passou. Aquilo ali foi fatal. Ele continuou. Teve um dia que ele foi andando atrás dela e entrou na igreja. E ela disse assim: ah, meu Deus, está confirmado, ele veio para a igreja. E aí, quando acabou o culto, conversou com ele. Já começou um namoro, numa pressa. E esse homem já começou com ela. No primeiro dia falou de casamento. Ela procurou o pastor. Pastor, Deus abençoou. Foi, filho, foi. Deus abençoou. Com o que, filho? Estou namorando. Já? Não falou nada, nem trouxe para a gente fazer uma oração. Algum pastor? Não. Algum obreiro da igreja? Não. Algum membro firme que tem um espírito? Não. É um homem que chegou agora na igreja, mas vou ganhar ele para Jesus. E aí começou o relacionamento. E ela começou a esfriar nesse relacionamento. Começou a esfriar. E ele forçando a barra e ela resistindo, caiu. Deixou de ser obreira. Foi morar com ele. Quem via ela todo dia na igreja, daqui a pouco via de vez em quando, depois não via mais. E um dia, o pastor disse, tempos depois, o pastor estava na praça, indo da casa dele, dessa cidade, para a igreja, e viu a mulher chorando, machucada. E ele parou para dar uma palavra. Está chorando por quê? Quando ela olhou para ele, ele tomou aquele susto. Fiz, é quem eu estou pensando? Ela falou, pastor, sou eu mesmo. Lembra daquele homem? Eu caí com ele, me esfriei, e teve um dia que ele falou para mim assim, ou eu ou a igreja. E eu fiquei com ele. Hoje, nem ele, nem a igreja, nem Jesus. Hoje eu estou com mal na minha vida. Me ajude, pastor. Quer dizer, o diabo estudou, e na fraqueza dela, ele veio. Era para ela estar bem. Ah, bispo, mas solteira? Deus vai prover. Na hora certa, é melhor do que ir naquela pessoa que o diabo apontou, que o diabo trouxe. Pessoal, aprenda uma coisa. Tudo muito rápido é perigoso. A única coisa que você deve fazer rápido é se entregar a Jesus, porque o resto é perigoso. É perigoso. Se abrir demais para uma pessoa que você acabou de conhecer, se abrir demais, é muito perigoso. É muito perigoso. Conhecer a pessoa ontem e já falar em casamento, casar ligeiro, tudo isso é perigoso. Ela não soube dar valor à alma dela. Ela lutou para chegar até ali, mas perdeu rápido. O problema não foi quando ela começou. O problema foi aonde? No meio de quê? Do caminho. Como é que está você no meio do caminho? Você continua reto? Ou você, ao invés de ir nessa direção, já está aqui, Você não vai chegar onde você deveria chegar. Você vai descer. E ninguém vai poder fazer nada por você. Deu para você entender? O Rubem começou bem, terminou o quê? Mal. Fique em pé no seu lugar. Eu vou fazer uma coisa agora. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou deixar essa palavra aqui, aberta, como testemunha que nessa noite
Deus te chamou ao arrependimento. Ele não está pedindo muito. Jeremias 3,13, coloca de novo aí, lê alto, só a primeira parte do versículo. Somente o que? Reconhece a tua iniquidade, que transgrediste o que? Contra o Senhor. Olha para mim, por favor. Somente isso. Deus não está te pedindo muito. Deus não está te pedindo o que você não pode fazer. Por favor, está ao alcance de todos. Se você não quer fazer, não tem problema. Repito, você não vai ser o primeiro nem o último de ter vindo aqui, ouvido a palavra da salvação e ter desprezado. Mas você tem esse direito e eu tenho que respeitar. Eu só tenho que dizer para você que tem uma vida depois dessa. Se você pensa que morre e acaba, você está completamente enganado. Ele só quer que você reconheça. Se você diz assim: bispo, eu quero. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, ou de uma forma positiva ou negativa na minha vida. E eu quero que se cumpra de uma forma positiva. Eu quero a minha salvação, bispo. Eu estou aqui com minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha noiva. Eu não sei se ele quer, mas eu quero. E vou tomar uma atitude hoje. Vou mudar a postura no meu relacionamento. Eu estou aqui, bispo, eu faço coisas desonestas, mas hoje eu estou parando. Tudo aquilo que desagrada a Deus, hoje eu vou abrir mão. Mas eu quero sair daqui em paz. E eu quero ter essa paz eterna. Sai do seu lugar e vem aqui agora. Porque é Deus que está te chamando. Não discuta com Ele, não bata a boca. Quem já bateu boca com alguém? Quem já discutiu com alguém? Fala assim, levanta a mão, fala a verdade. É isso aí, eu também já. Não bata a boca com Deus não, tá? Nós batemos boca com Deus, nós nos arrebentamos. 2, versículo 1, por favor. Último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco, porque quando ouvimos a tua voz, nós nos fortalecemos, nós enxergamos o que não estávamos enxergando. Quando ouvimos a tua voz, nós despertamos. Tua voz nos faz bem. A voz dos problemas nos põe medo, dúvida. A voz do mal nos deixa divididos, fracos. A voz do mundo engana. Mas a tua voz, meu Pai, ela nunca fez mal para o ser humano. Os teus conselhos são os melhores. Fala conosco, Pai, através dessa palavra, e dê um entendimento a todos. Eu peço, meu Deus, que todos nós venhamos compreender porque o Senhor nos reuniu hoje, o que de fato o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, me dê as palavras certas, mas faça o teu povo ter ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro amor. E você vai poder entender, creio eu, o que significa o primeiro amor. Por que Deus quer ser o nosso primeiro amor? Qual o motivo dele falar tão forte para essa igreja que perdeu o primeiro amor? Vamos ler aqui. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço o quê? As tuas obras. Imagine agora, olha aqui para mim,
para você ter o entendimento de como foi quando essa carta estava sendo lida. O anjo da igreja, o pastor, reuniu toda a igreja dizendo: vamos ouvir a carta que chegou do Senhor Jesus para nós. Então toda a igreja se reuniu, e o anjo da igreja, o pastor, começou a ler a carta. E nessa primeira parte, em relação a eles, depois que Jesus se apresentou como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele disse: eu conheço tuas obras. Eu imagino que eles se alegraram, porque eles trabalhavam para Deus. Poxa, Jesus está vendo as nossas obras. Pois Jesus está se agradando do que nós estamos fazendo. Que bom! Trouxe uma alegria para eles. Aí o anjo continuou lendo, dizendo o seguinte: e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste o quê? Mentirosos. E quanto mais o anjo falava, quanto mais o pastor pregava, mais eles se alegravam. Poxa, Deus está feliz com a nossa paciência. Deus está feliz porque nós não aceitamos homens maus. Quando descobrimos que não é de Deus, que é falso, que é mentiroso, poxa, nós não aceitamos, nós tiramos, pois Jesus está feliz com a gente. E a alegria ia tomando conta do coração da igreja, e eles felizes. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 3: e sofrestes e tens o quê? Paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí eles ficaram assim, radiantes. Poxa, nós temos sofrido perseguições, calúnias, difamações, tantas coisas por causa dele. E ele está vindo, ele está gostando. Aqui tem gente que perdeu o trabalho, deve ter, né? Por causa da fé, porque não queria mais mentir. Aqui tem gente que familiares se afastaram, amigos. Aqui tem gente que por causa de Jesus já passou cada coisa, humilhações, ouviu piadas, zombarias. E Jesus disse: olha, nessa carta, eu tenho visto que vocês têm sofrido por amor a mim. Eu tenho visto que vocês têm trabalhado. Eu tenho visto que vocês são empenhados na obra. Pô, quem não ficaria feliz ouvindo isso? Tá legal. Agora, escute uma coisa aqui no versículo 4. O que é que diz aí? Nessa hora a coisa pegou. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti o quê? Virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora. Por que o Senhor Jesus pegou tão pesado com a igreja de Éfeso? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Qual o motivo? Tem que ter um motivo. Será que Jesus estava carente? Pô, vocês não estão me amando, então eu estou sofrendo por causa disso. Será que é isso? Não. Deus é completo nele mesmo. Deus não tem problema de carência. Então por que? Me diga qual é o motivo de Deus
ter falado tão forte: olha, vocês perderam o primeiro amor. Ou vocês se arrependem, ou vai comprometer a salvação de vocês, porque eu não quero serviço nenhum se não for no primeiro amor. Eu não quero nada sem o primeiro amor. Eu não me agrado, eu não quero. Se é um casamento, eu quero um casamento quente. Como é que tem que ser um casamento? Os dois dormem juntos ou dormem separados? Tem que dormir juntos, acordar juntos, na medida do possível se alimentar juntos, dialogar, conversar, gastar tempo. Isso é casamento. Aqui o Senhor Jesus falou forte, não era por causa da carência dele, é porque ele sabe que quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar dele, nós vamos sofrer. Não é ele que vai sofrer, é por amor a nós, porque nunca deu certo colocar nenhum ser humano no lugar de Deus. Você pode colocar qualquer um, coloque um homem, coloque uma mulher, coloque um familiar, coloque seja quem for no lugar de Deus, para ver o quanto você vai sofrer. Experimente isso. Se você quer sofrer, experimente isso. Eu já vi inúmeras pessoas quebrarem a cara, gemerem, porque colocaram uma pessoa no lugar de Deus. A verdade é, se ele não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum. E se ele não está em lugar nenhum da vida da pessoa, ela está sozinha, ela vai sofrer. Está dando para você entender? Não é questão de carência dele, é porque ele sabe que o ser humano depende dele. Escute bem, ou está no primeiro amor, ou então tudo que está fazendo não está adiantando nada. Ele está dizendo: eu não quero ser servido assim. Pessoal, a minha mãe tinha ciúme de minha namorada Rose, quando era minha namorada, minha noiva, minha mãe tinha ciúme, porque eu ficava tão por ela, que minha mãe sempre jogava uma piadinha assim, ó: para Rose não tem cansaço, para Rose não tem horário, para Rose você está sempre pronto. Porque minha namorada, minha noiva, a igreja é chamada de quê? A noiva tem que estar apaixonada, a noiva tem que estar desejando o noivo. Se não for assim, para ele não presta, não tem sentido. Não pode ser forçado, não pode ser aos empurrões. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não saí da igreja. Ei, mas tem gente dentro da igreja fria, tem gente dentro da igreja mal, tem gente dentro da igreja presa no pecado, tem gente dentro da igreja que a maneira que ela está na igreja não agrada mais a Deus. Ela só está fisicamente, mas ele não quer religiosidade, ele quer comunhão. Você sabia que lá no céu ele vai nos vestir de vestiduras brancas? Claro, se nós vencermos. Vestirei de vestiduras brancas. Quando eu era criança, minha mãe me vestia, eu não sabia me arrumar. A minha mãe ficava: estica o braço para botar a camisa, levanta essa perna, menina. Não era assim? Minha mãe fazia isso comigo. Vai tomar banho. Minha mãe agora: vai tomar banho. Aí eu ia. Aí quando eu voltava, ela trocava a minha roupa. Vamos botar essa calça aí, menina. Levanta outra perna. Não era assim com você? Quem tem filhos aqui? Não é assim? Para eu comer, às vezes eu não queria comer, e ela pegava o garfo com a comida, fazia aviãozinho, e às vezes o aviãozinho tinha que dar 2 voltas, 3 voltas, e eu marrento. Meu pai não tinha paciência não, minha mãe tinha. Abre a boca, criatura de Deus. Aí eu abria, comia, parecia que estava fazendo um favor para ela, mas mãe faz isso com maior
prazer, maior amor, maior carinho, maior consideração. Quando eu pegava uma gripe, eu estava doente, sem apetite, filho, você tem que comer. Você precisa comer, senão você vai ficar pior. Mãe, estou sem fome. Não, você vai comer, eu vou te ajudar. Vá. Às vezes ela comia, ela comia e me dava para eu comer. Mãe assim. Avô e avó nem se fala. Você sabe que os filhos ficam invocados com os pais porque os netos conseguem coisas que eles não conseguiram. Fica que nem criança, fica bobo, rapaz. Mas deita e rola, os netos deitam e rolam. E o pai, e o avô e a avó ficam todo bobo. Não é assim? E os filhos falam assim: se fosse na minha época, eu não tinha essa regalia. Família, comunhão. Jesus quer isso. Jesus disse que vai nos vestir. Lá no céu, a Bíblia diz que Ele vai servir a mesa. Ele vai nos servir. Ele quer comunhão aqui, e Ele quer que essa comunhão se estenda na eternidade. Intimidade. Está entendendo como é que Ele quer? Não adianta só fazer. Eu posso curar, eu posso expulsar demônios no nome dEle, e ouvir dEle o seguinte: no dia do juízo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Posso ouvir isso? Mas eu chamei o Senhor de Senhor. Tá bom, Senhor, Senhor, mas não era isso que eu queria. Não era o fazer. Eu queria que você fosse meu, que você tivesse comunhão. Eu assisti a novela Gênesis. Quem assistiu? E novela bíblica, quando você conhece a Bíblia e você assiste, você já sabe o que vai acontecer, né? Mesmo assim é gostoso assistir, porque você tem uma visão melhor. Mas você sabe que o mar vai se abrir, você sabe o que vai acontecer. E Eva aparece no jardim, e ela vai pegar aquele fruto, e eu estou ali em casa: meu Deus, não pega não, Eva, não pega não. Eva, pelo amor de Deus, não pega não. Daqui a pouco ela pega o fruto. Estragou tudo. Ali começa o sofrimento. E cada dia o ser humano sofre mais. Só está sofrendo. Sem paz. Você vê o ser humano sem paz. E bebe. E ressaca, e fica pior, fica dependente da bebida. E droga, e noite. Eu vi uma matéria que fizeram essa semana e me mandaram, que eu fiquei com vergonha de publicar. Os países que estão liberando o ser humano ter relacionamento com animais. Que triste. Você vê o ser humano sem paz. Mas a paz está ao alcance de todos. Por quê? Porque Jesus, Ele foi até a cruz. Nós erramos, seres humanos, e Ele buscou a reconciliação. Será que você entende isso? Nós erramos. Você já pediu desculpa a alguém, você estando certo? Quem já fez isso? Graças a Deus, bom sinal. Porque tem gente que nem errada pede perdão. Você não conhece ninguém assim não, né? Talvez seja você, tá? Não sei. Mas quem errou foi o ser humano. Mas o amor dele é tão grande que ele mesmo buscou a reconciliação. Ele veio pedir perdão. Ele veio liberar o perdão na cruz. Pessoal, uma senhora, ela me parou e falou assim: eu me separei, bispo. Eu falei: que é isso, senhora? Me separei. Se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei no meu casamento,
que ele ia me trair tanto, me fazer sofrer tanto, eu não teria casado com esse homem. E eu fiquei pensando, Deus sabia tudo de errado que nós iríamos fazer. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo que nós vamos fazer quando sair do culto. Ele sabia que várias vezes nós iríamos decepcioná-lo, entristecê-lo, e mesmo assim Ele nos quer. Você já parou para pensar nisso? A grandeza do amor desse Deus. Você já parou para pensar? Ele gosta de te ouvir. Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Você tem amigos acima de 40 anos? Acima de 50? De 50 acontece mais o que eu vou falar. Às vezes seu amigo fala a mesma coisa. Você tem amigos assim? Que ele fala a mesma coisa, mas ele fala na empolgação, parece que ele nunca falou para você. Tu já ouviu essa história 10 vezes? Tem amigo assim? Quem tem amigo assim? Ele fala, quando ele começa a falar, ele já começou a história falando, eu já ouvi 20 vezes. Ele fala tão empolgado, e porque você é amigo, você escuta, como se você estivesse ouvindo pela... que ele quer falar com você, seu amigo. Deus, Ele gosta de nos ouvir. Pode ver que quando você está preocupado, ansioso, estressado, agoniado, e você fala com Ele, te deixa logo bem. Você entrega na mão dele, você fica logo em paz. Ele está esperando só você falar com Ele, só você se abrir, só você falar assim, eu não estou aguentando, me ajude. Aí Ele pega seu fardo e carrega e te dá o dele. Ele disse que nós vamos sentar no trono. Não foi a palavra que teve essa semana que passou? No trono com Ele. Como eu gostava de sentar no colo do meu pai, na cadeira com meu pai, e no carro. Ele me botava no carro que eu pegava a mãozinha assim com o volante, me sentia todo. Com o Pai, Ele quer comunhão. Deus não é um Deus distante, não. Ele é um Deus que quer estar perto, que é misericordioso, que perdoa, que quer o nosso bem. Por isso que Ele foi tão duro, lembra aonde caiu, se arrependa e volte, senão você vai perder sua salvação. Eu vou vir contra ti. Eu não quero vir contra ti, eu quero estar a seu favor, não contra você. Mas se não for no primeiro amor, para mim não serve. E é tão bacana quando você está no primeiro amor, porque ninguém entende. Ninguém entende, as pessoas ficam, tudo é igreja, um domingo não pode deixar de ir, você também, tudo, não pode falar uma mentirinha, não pode. As pessoas ficam, porque elas não entendem, porque não é uma religiosidade, é um temor. Você não quer entristecê-lo, você não quer perder a comunhão, a intimidade. Está dando para você compreender? Esse é seu prazer. Quando você está no primeiro amor, às vezes está fazendo a comida, dirigindo, e de repente você se pega chorando, buscando, adorando a Deus, inspira. Às vezes está em casa sozinho, parece que você está completo, é muito legal. Você tem paz até enfrentando uma doença. Você tem paz enfrentando o desemprego, você tem paz enfrentando uma série de problemas, você tem N problemas, e você enfrenta, e essa paz excede o entendimento de todos, porque está tudo na mão de Deus, você é dele, ele é seu. Quando eu ia na casa dos meus amigos, que eu era criança, eu ficava todo desconcertado. Ainda bem a gente fala descabriado, a gente ficava todo. Aí eles me ofereciam, quer uma água? Aí eu, quero. Aí trazia uma água. Mas você fica meio assim. Agora quando eu chegava na casa de meu pai, de minha mãe, na minha casa, ali era minha casa,
Eu não esperava ninguém me oferecer água. Eu vou na geladeira, eu vou na cozinha, eu vou onde eu quiser. Lá no céu, nós vamos ter direito a tudo que é dele. Tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Você está entendendo a grandeza disso? Você está entendendo a grandeza desse primeiro amor? Dele está na sua vida acima de tudo. Não é pela carência dele, não. Ele está realizado, ele é Deus. Mas ele ama tanto, mas tanto o ser humano, mas tanto, que ele sabe que você vai sofrer se colocar alguma coisa ou alguém no lugar dele. Coloque as coisas materiais na frente dele, para ver como é que você se torna. Uma pessoa que quanto mais tem, mais quer, e nunca se sacia, se realiza. Já viu gente assim? Você fala, meu Deus, a criatura tem tanto dinheiro que dá para viver umas 7 vidas, mas a pessoa é assim, ó. Não tem gente assim? E quanto mais tem medo de perder e mais quer, porque colocou isso em primeiro lugar. Você já deve ter ouvido eu falar várias vezes, eu amo minha esposa, mas não acima de Deus. Eu não amo ninguém acima de Deus, porque eu sei que se Ele for o meu primeiro amor, Ele vai cuidar de mim em tudo. Lembra de onde Ele te tirou, lembra de onde Ele te tirou, lembra dos livramentos que Ele já te deu, lembra do que Ele já fez na sua vida, das experiências que você já teve com Ele, e é tão maravilhoso que nunca esgota. Eu estou desde os meus 16 anos com Ele, tenho 51, e quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Por quê? Porque Ele não esgota, não acaba. Cada dia tem mais, e na eternidade nós vamos conhecê-lo cada dia mais. Não sei se você vai estar lá no céu, eu digo isso pela fé. Eu não sei qual é a sua prioridade, eu não sei. Tem gente que quando estava no primeiro amor meditava tanto na Bíblia, às vezes fazia vigília em casa sozinha. Tem gente que tinha um prazer nas coisas de Deus, hoje é os empurrões, hoje parece que é um peso, hoje quando vem na igreja é de uma forma religiosa, parece que é para bater cartão. Mas quando você vinha no primeiro amor, sua maquiagem borrava toda, você se derramava. Tem gente que nem vinha maquiada, porque ela se derramava. Como é gostoso de viver no primeiro amor. E tudo você recorre a Ele, qualquer coisa você vai a Ele, qualquer problema, qualquer coisa que te deixa mal, você vai a Ele. Você consulta Ele para tudo, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja... Mas quando Ele sai do primeiro amor, você vai fazendo o que tem vontade e vai se arrebentando. Eu queria tirar um tempo hoje para nós orarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus. De repente, como você não busca há um bom tempo, buscar de verdade. Ele gosta quando isso vem de dentro de nós. Aí você diz assim, bispo, mas Ele sabia o quanto eu ia errar, falhar, e mesmo assim Ele me quer? Porque Ele acredita que você vai ser transformado de glória em glória. Ele crê que você vai ser aperfeiçoado nele dia a dia. Claro, eu estou bem longe de ser o que Deus quer que eu seja, eu sei disso. Eu estou bem longe de ser tudo que Deus quer que eu seja, eu tenho consciência. Mas eu estou bem diferente do que eu era no início. Bem diferente. E quem me transformou, quem transformou o meu interior, foi o Espírito Santo. Você acredita?
Por exemplo, se você faz um transplante de coração, vamos dizer que uma pessoa de Deus morre, mas antes de morrer, você recebeu o coração dela nesse transplante. Você acredita que você vai ser de Deus por causa disso? Bispo, se a pessoa transplantar o coração de um viciado, quando acabar de transplantar, que ficar 100%, vai direto para a biqueira. Será que é assim? Não. Mas não trocou o coração. Mas o problema é mais fundo, é na alma. Você vê o ser humano mudando tanto, vou mudar o cabelo. Pode mudar, não vai mudar a vida em nada. Tem gente que nem tem mais cabelo, se depender de cabelo para mudar, coitado. Nada contra, você quer se cuidar, se cuide. Mas a transformação tem que acontecer no interior, lá dentro. Aí você muda de verdade. Aí ele passa a ser o seu primeiro amor. Aí ele passa a ter uma coisa com você que ninguém te toca. Ninguém te toca. Aí ele te abençoa até quando você está dormindo. Aí você vê ele te abençoar até em coisas que você nem pede. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo do interesse. E as pessoas até desconfiam quando você vai fazer alguma coisa por elas sem interesse. Elas ficam meio pé atrás. Às vezes eu vou evangelizar e eu percebo que a gente não gosta nem de parar. Fica com medo de ser roubada, fica com medo de ser alguém querendo tirar vantagem. Não quero. E vai embora. Tem uns que rejeitam, já sabe até que é a palavra de Deus. Mas tem uns que ficam assustados. Porque no mundo que a gente vive, todo mundo só visa o próprio interesse. Mas quando ele é o seu primeiro amor, você não serve por interesse. Você serve por prazer. Como é que nós começamos cantando nessa reunião hoje? Que prazer. Que prazer. Está aqui para mim ensinando a palavra de Deus é o maior prazer. Ele está dizendo, não adianta fazer nada para mim, não adianta vir na igreja, não adianta fazer a obra, não adianta ganhar almas, se não for no primeiro amor. Eu não quero. Eu só quero se for no primeiro amor, me amando de verdade. Ele perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Será que ele não está perguntando para você? Tu me amas? Tu ainda me amas? Eu sou seu primeiro amor ainda? Por que me trocou? Por que deixou alguma coisa em meu lugar? Por que está disputando comigo isso? Por que você está deixando isso concorrer comigo? Onde é que eu falhei com você? Onde é que eu errei com você? E ele não está falando isso por causa dele, não. Pode estar certo o que eu estou te falando. É porque ele ama você e não quer que você se arrebente. Não quer. Fique em pé, por favor. Olha para mim, por gentileza. Muita paz, tem quem ama a sua lei. Muita paz. Muita paz tem quem está bem com Jesus. Muita paz. Salmo 119, 165. Muita paz.